Saudações. Eu estava pensando aqui, são 5 horas da manhã, e eu li um artigo sobre a dificuldade que algumas empresas têm tido, né, de contratar pessoas que sejam boas com trabalhos manuais, feitos com as mãos mesmo, né? E eu estou falando de empresas assim, como do Implexo Industrial norte-americano, empresas top, assim, de NASA ao que você imaginar aí. E aí, assim, existe só o fato de saber que isso é um critério, às vezes, para cargos como engenheiro, coisas desse tipo, assim, são coisas que, assim, a gente não, nem sempre a gente se depara muito com esse tipo de coisa, porque a gente sempre vê uma ênfase muito grande em você adquirir conhecimento e um conhecimento intelectual, você estudar, você, ah, né, ou seja, você saber fazer os cálculos, você saber mexer no computador. E a gente às vezes dá pouco valor para aquela habilidade que você tem, que a pessoa pode ter, de de pegar de utilizar um conhecimento prático, de saber utilizar aquele cálculo matemático e colocá-lo de fato em uso. Porque o que acaba acontecendo, né, qual que é a ideia? A ideia é que às vezes o cara ele tem a teoria e ele consegue dizer para o outro cara o que fazer na teoria, mas se ele mesmo tivesse que fazer aquilo, tivesse que colocar em prática aquilo que ele sabe, ele não conseguiria. Então, e você imagina, se você não consegue fazer você mesmo, então é difícil você ensinar a técnica para os outros para fazer, ou depender completamente da técnica do outro para fazer. E para mexer com motores, para mexer com uma série de coisas, esse era o ponto do artigo. Você tem que pôr a mão na massa, né? Então, às vezes eles buscam aquela ideia de coisas que, assim, o fato de você ter trabalhado com coisas assim, com coisas manuais mesmo, né? Aqui no Brasil a gente tem um pouco de preconceito com isso, eu acho, às vezes, né? Então, assim, você nunca vai pensar em ser um mecânico. Quer dizer, se você for mecânico, você pode pensar em fazer engenharia, mas pouca gente vai pensar assim: bom, eu quero ser engenheiro, então vou trabalhar como mecânico. Entende o que eu tô querendo dizer? Mas mesmo para as coisas simples, né? A minha história é basicamente o seguinte: o meu avô ele trabalhava em vidraria, trabalhou na Santa Marina. Depois ele foi trabalhar como ele se aposentou, né, por insalubridade, se aposentou com 40 e poucos anos, na época era outro. Mas é um trabalho insalubre, ele perdeu bastante da audição dele, né? E só que, bom, com o salário que ele ganhava como aposentado, aposentadoria baixa, e com o tempo foi defasando, foi piorando essa questão. Aí ele foi trabalhar como pedreiro, depois trabalhou como mestre de obra, enquanto ele pôde trabalhar, enquanto ele conseguiu trabalhar, ele fez esse tipo de serviço. Por parte da família do meu pai, já é uma família que vem do campo, né? Então, eles têm aquelas habilidades de trabalhar com plantio, com roça, né? Meu pai chegou a trabalhar em mina de carvão, eu acredito. Foi alguma coisa mexendo. Eu sei que foi mexendo com carvão, colocando saco de carvão nas costas, isso eu sei. E enfim, na juventude dele, né? Mas eu lembro, uma memória que eu tenho muito clara era de ver o meu avô trabalhando com as ferramentas dele. Ele tinha lá um zelo enorme com aquelas ferramentas. Ele sempre foi aquele tipo de cara que você tá como visita na casa dele, você senta no sofá e o sofá esbirra na parede, ele vira ele faz você se levantar para puxa, não, peraí, vai marcar a parede.
Então ele era esse tipo de cara. E eu lembro de mais de uma vez perguntar pra ele, pedir, perguntar, né? Chegar aquela curiosidade. E aí, vô, como é que. ah, como é que usa isso daqui? Como é que faz isso daqui? E ele virar pra mim e falar assim: não, isso é. Você tem que aprender a mexer no computador. Que o futuro era o computador e ele aprendia isso. Tinha aquela coisa, é uma ideia que foi passada para ele. E eu entendo que era papo de sindicato, né? Então ele se orgulhava muito de ter sido sindicalista, assim, sindicalista não, mas de ter sido um dos fundadores do sindicato, assim, estar presente na fundação do sindicato desse negócio de vidraria, enfim, de gente que trabalha com vidro, né? E, e ele, então já vinha essa ideia, já ele, não sei, de alguma maneira cultivou essa ideia. E aí hoje eu olho, né, até minha mãe, né, o pouco que é incrível isso. O pouco que eu sei trabalhar, mexer num chuveiro que queimou, por exemplo, ou as poucas coisas que eu sei fazer dentro de casa, eu aprendi com a minha mãe. Não foi, pô, eu fico olhando, pô, não aprendi com meu pai, não aprendi com meu avô, não aprendi com nenhum dos meus avós, né? Nenhum dos meus avós, nem o meu avô materno, nem o meu avô paterno. E, é triste, eu fico olhando e falando, hoje em dia me faz falta. Eu recentemente contratei um camarada aí para arrumar minha calçada que tava fez um buraco a Sabesp por algum motivo precisou mexer, quebrou a calçada, colocou um cimento porco em cima, aí chamei um cara para consertar o negócio, né, para fazer um serviço, enfim. Ele fez a beirada já está desmanchando. Aí eu falo, pô, esse é o tipo de. Aí vai você tentar fazer, né? Então fui tentar. Tem uma parte da minha casa que é uma laje. Fui tentar impermeabilizar. Até ficou impermeabilizado durante um tempo, mas aí começou a levantar passei tipo uma tinta transparente que é, que é sobre piso, né? E, aí eu fui ver esses dias já tá levantando, enfim. Ou seja, eu não consigo achar gente para fazer o serviço e assim, o que eu tenho de inteligência aqui parece que as mãos não acompanham, né? Assim, parece que realmente existe, assim, aí você fica aquela ideia, você fica procurando tutorial no YouTube e esse tipo de serviço acaba sendo muito caro, imagina, você gasta um absurdo para fazerem um serviço que você não sabe se vai durar, o cara volta e meia, aqui pelo menos onde eu moro é muito difícil de achar gente que trabalhe bem, de verdade, para ser sincero, eu não conheço. Todo mundo que eu conheço aqui que fez algum serviço, passou um tempo, deu merda, entendeu? Justamente porque nós temos essa deficiência, né? De esses ofícios são tidos, como eles são ofícios tidos como às vezes como ofícios de segunda categoria, as pessoas não ficam se debruçando muito, né, sobre essas questões e aí gente que nem eu, às vezes, por exemplo, eu lembro de uma conhecida me contando, né, que a gente já comentava disso, de que, olha, os melhores salários que a gente conhece aqui na periferia, pelo menos, são justamente os salários dessas pessoas, porque você vai fazer qualquer serviço que vai fazer numa casa, vai colocar o piso, um serviço de uma semana, 2.000, 3.000 reais, às vezes. Aí, então são pessoas que não ganham mal. Para arrumar uma calçada, um dia, 2 dias de trabalho, 400 reais, sabe? Então é mais ou menos essa faixa que a galera quer cobrar. Você vai achar, aí você paga um pouco mais barato, aí, enfim, aí dá problema, enfim, seja como for. Então eu lembro dela comentando que foi um rapaz, né, um senhor, minto, na casa dela, eles começaram a conversar sobre isso e tudo mais. E, e aí ele falou e aí ela falou, aí né, seu filho e tudo mais, né? Já o rapazinho
né? Você, né, de repente ele já vai pegando, né, o serviço, já vai aprendendo, né, o serviço. Aí ele, não quero, não quero, não, eu quero que ele vai estudar, ele que estude, que vai ser advogado, vai ser engenheiro. Aí você fala, não, calma aí, mas uma coisa não exclui a outra, né? Então, pelo menos é um salário bom que ele vai receber, né? Que, assim, muita gente na idade dele não vai conseguir esse trabalho se for procurar um emprego no escritório, né? Mas, enfim, aí você não pega isso do seu pai, aí você, ou no meu caso, eu que não peguei nem de pai, nem de avô, nem de, enfim, nem de tio, nem de ninguém, aí você chega na idade que eu tenho agora e fica penando porque você não sabe, não consegue trabalhar com as mãos, né? E não consegue trabalhar, não, mas não tem essas habilidades, não tem o conhecimento, não tem as ferramentas, né? Eu, seja como for, é o tipo de coisa que eu sinto falta, e me lembra um pouco o Richard Feynman, é aquele tipo de coisa que ah, você, até faz você pensar, né? Porque eu. Que nem, tem aquele filme, como é o nome daquele filme? Agentes do Destino, né? Tem no Netflix, se você procurar, um filme com Matt Damon. Desses seres que estão por trás, assim, da sociedade, fazendo com que, colocando as coisas no lugar, né? Eu estava pesquisando o Richard, exatamente o Richard Feynman nesses dias para fazer um vídeo aqui pro canal, que eu vou fazer aí pra frente, porque é um assunto que eu acho que é importante de falar. E aí recebi o Morning Call da Suno, né, que é de investimentos e tudo mais. E a frase que eles escolheram era uma frase do Richard Feynman, né? Eu falei, puxa. Mas o que o Richard Feynman já apontava na década de 50 era justamente que o Brasil tem um problema, que é justamente esse, é o fato de que todo mundo aqui consegue memorizar os conhecimentos, né? No caso dele, ele falava de ciência, nessa área de ciência, de física e tudo mais. E então todo mundo consegue memorizar, né? Mas não consegue aplicar aquilo na vida, né? Ou seja, se você perguntar para o mesmo aluno que te disse a teoria, ele não consegue, ele não tem ele não consegue fazer direito à transição. E às vezes isso ele escreveu na década de 50 sobre o ensino, a experiência dele aqui no Brasil na década de 50. O Richard Feynman foi um cara que ganhou o Nobel. Enfim, eu vou falar mais pra frente sobre isso. Mas seja como for, minha impressão é que eu até parei para ler, teve um artigo também de um estudante aqui, não sei se de mestrado ou doutorado, eu vou pesquisar depois, porque eu não fiz o vídeo ainda, não parei para. Mas eu dei uma lida, pelo menos naquela página de rosto do trabalho, e ele comenta justamente que é a minha percepção de como nós patinamos aqui no Brasil e, e ainda padecemos dos mesmos males. E esse é um desses males. Né? Esse é um desses males, infelizmente. Como eu vivo falando assim, tem gente que vira e fala assim, você é um tradicionalista, quer voltar para a década de 50. Eu tô falando de um cara que estava apontando esses problemas na década de 50. Ou então, vai ler essa de Queiroz, o Primo Basílio. Tem o filme também, né? O filme do... Eu até acho que eu gosto mais do filme que foi feito em 2005 do que do livro. Por incrível que pareça. Porque o filme brasileiro, né? Ele toma algumas liberdades artísticas que eu acho que acabam deixando mais, saltam mais aos olhos alguns aspectos do que no livro. No livro você tem que parar para pensar um pouco. Então tem aquela questão da influência de uma personagem que ela enfim, ela é promíscua e ela fica fazendo a cabeça da protagonista, né? Que é a Luísa.
e ela fica pilhando a Luísa justamente com essas, que já é uma pessoa romântica e tudo mais, é, justamente propagandeando essa vida de traição, de ter amantes e tudo mais, e que acabando, assim, tendo o final que tem lá, seja no filme ou no livro. E no filme, no finalzinho, fica muito qual é a possibilidade, qual que é a perspectiva da... Porque no livro é só uma frase, é uma linha dentro de um parágrafo que pode até passar batido. No filme fica... eles tomaram essa decisão de fazer isso saltar aos olhos, né? Como a mídia exige que você faça um trabalho enxuto. Então, é um dos poucos casos, apesar que o filme se passa na década de 50 e o livro se passa no final do século XIX. E o filme se passa no Brasil e o livro se passa em Portugal. Mas seja como for, olha lá os programas que estão ali e você vai perceber como aquela crítica ainda é a mesma. As questões é como se tivesse ficado engessada desde aquela época do Eça de Queiroz até hoje. Não mudou nada. É a mesma coisa, assim, as mesmas críticas que você vai achar, né, essa questão dos movimentos dos homens, pelo menos com relação à natureza da mulher, os costumes, essa questão da má influência, algumas coisas estão ali já. A má influência da amiga, né, que fica idealizando essa vida, essas aventuras amorosas, né? O fato da protagonista ser uma consumidora de livros como A Dama das Camélias, que é uma obra romântica que idealiza uma cortesã, uma prostituta basicamente, né? Então você vai ver que esses elementos eles já estavam ali, né? Então, se eu quero voltar para alguma coisa, é para algo anterior, anterior a isso. E na verdade não na verdade assim, eu só sempre procuro o que sempre funcionou, né? E tento verificar, parar para observar, não, o que eu posso defender hoje ainda, na sociedade em que eu vivo agora, e que é possível de conseguir, é possível defender e ir atrás disso, é só isso. Né? Então, mas aí sempre aparece algum que fala, você quer voltar para a década de 50. Isso está errado, isso está errado. Mas o meu ponto é que nessa questão não é que nós tenhamos que voltar nessa questão de trabalhar com as mãos. Não é uma questão de voltar, é só uma questão é uma coisa que nós temos que valorizar e, inclusive, tentar resgatar isso no ensino. Porque eu tenho sempre essa impressão de que nessa questão de ensino, nós ainda temos esse problema de ficar martelando muito na parte porque pela forma como funciona o nosso sistema, né? A gente fica exigindo provas, exige que a pessoa decore certas coisas, ou aí veio o construtivismo também, então construir o conhecimento tipo na sua cabeça, assim, que é pior ainda do que o método de ficar só decorando, e muito pouca ênfase em você pôr a mão na massa, né? E pôr a mão na massa não exige, às vezes, que você tenha um laboratório de química na escola, ainda que isso ajude, né? Mas é de valorizar mesmo, de chegar e falar, não, ó, bacana, eu acho que esses programas de aprendiz, por exemplo, eu acho que com 14 anos podia até começar antes, enfim, eu acho que a gente tem que melhorar nessas coisas enfim, se você tem um filho que já está chegando na adolescência, então de repente para pensar nisso, que eu ouvi do meu avô, né, enfim, nunca houve muito esse interesse de fazer com que eu realmente me interessasse com isso, porque tinha essa ênfase, o futuro é computador, o futuro é computador, o futuro é computador. Só que essas habilidades ainda, elas te ajudam tanto no dia a dia,
quanto às vezes para conseguir um bom emprego numa empresa de ponta, como é o caso dessas empresas sobre as quais eu mencionei no início. Então eu vou ficando por aqui, só que é um assunto que eu, enfim, estava pensando aqui tomando meu café com canela, pra gente que fica achando que eu tô me embebedando, é café com canela e água e enfim, eu vou ver o que aconteceu aqui. Então, ó, só pra deixar quem quer que tenha ficado preocupado, não foi nada demais não, o que acontece é que tá chovendo e é uma ladeira, né? E tem uma rua aqui em frente, então às vezes os carros eles viram, mas ou vem muito rápido, justamente para conseguir vencer, né? E nessa de vir rápido e virar, às vezes dá uma encostada no poste. Eu já vi bastante coisa, bastante micro batida aqui, mas nesse caso acho que eu até parei para olhar lá, mas foi só um susto foi só o barulho só. Então eu vou ficando por aqui e até a próxima.